Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como vocês podem perceber, é um vídeo diferente, um vídeo sentada. Como eu havia prometido alguns vídeos atrás aqui no canal, eu falei que eu iria trazer mais vídeos espirituais pra vocês. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram pedindo pra vocês sugestões de vídeos espirituais. O que vocês gostariam que eu falasse de coisas espirituais? Eu recebi alguns pedidos, algumas pessoas sugeriram família, assuntos sobre família, sobre ensinar o evangelho pros filhos. Eu achei um tópico bem interessante. Eu não estava esperando que um de vocês iriam pedir por isso. E eu achei muito bom. Então, pensando nesse tema, eu estudei um discurso muito bom chamado Mais Interessados e Diligentes no Lar. E esse discurso foi preferido pelo Elder Bednar, David A. Bednar. Ele é um apóstolo da igreja, um representante de Jesus Cristo. Ele deu esse discurso em uma conferência geral e, assim, é um discurso incrível, que eu acredito que todas as famílias no mundo inteiro precisam ouvir e precisam ler e aprender sobre esse discurso para ter um lar bem sucedido. Eu sei que nem todo mundo aqui, nem todas vocês que estão me ouvindo são mães, casadas. Tem muitas de vocês que moram sozinhas ou que são só filhas, moram com os pais. Então, assim, tem várias situações diferentes. Ou são mãe solteira, né, não tem um parceiro, mãe solo, né, eu deveria dizer. As coisas que eu falar aqui, você pode pegar e aplicar, tentar aplicar para sua realidade da melhor forma possível. E ao longo do que eu for falando, estarei tentando dar sugestões também para vocês de como você aplicar, dependendo da sua realidade. A família é o ponto central do plano do Pai Celestial. As famílias são muito importantes para Deus. É o centro de tudo. Quando nós temos um lar, buscamos ter o nosso lar centralizado, né, em Cristo, tudo vai ficar mais harmonioso. E aqui hoje nós vamos discutir nesse discurso, né, ele tá falando sobre 3 pontos, 3 coisas que nós podemos fazer para ter uma família mais feliz, mais bem-sucedida, mais centralizada em Cristo e todo mundo mais na mesma página. Para começar, gente, a primeira sugestão dele e a mais importante é expressar e demonstrar o nosso amor. Essa expressão de amor não precisa ser elaborada nem longa. Devemos simplesmente expressar nosso amor com sinceridade e frequência. E daí ele faz a pergunta: irmãos e irmãs, quando foi a última vez que você falou pro seu filho eu te amo? Quando foi a última vez que você foi no seu cônjuge e falou eu te amo, mas sinceramente, sabe? Ou você falou pro seu pai, pra sua mãe que você os ama? Uma pergunta pra você refletir, sabe? Todos nós sabemos que nós devemos demonstrar amor pelas pessoas que nós amamos, né? Isso não é novidade pra ninguém. Mas só que às vezes a gente só presume que a pessoa sabe, né, que a gente a ama. A gente fala, já sabe que eu amo ele, meu filho sabe, ele sabe que eu amo, minha esposa sabe que eu amo ela. Claro, mas isso não é suficiente. A gente não deve presumir. Nós devemos falar e nós devemos demonstrar. Tem uma citação que eu achei muito incrível aqui, que ele citou de um antigo profeta da igreja, o presidente Thomas S. Monson, que diz assim: frequentemente presumimos que as pessoas ao nosso redor devem saber o quanto as amamos, mas não devemos presumir. Precisamos fazer com que saibam. Jamais nos arrependeremos das palavras bondosas proferidas ou do afeto demonstrado. Em vez disso, vamos arrepender-nos se omitirmos tais coisas em nosso relacionamento com aqueles que mais significam para nós. Eu acho que não tem nem muito o que dizer, né, gente? Acho que foi bem forte, bem clara. E daí ele falou uma coisa muito interessante aqui também, ainda relacionado ao amor. O sentimento de segurança e constância proporcionado pelo amor de um cônjuge, pai ou filho é uma bênção preciosa. Esse amor nutre e sustém a fé em Deus. Esse amor é uma fonte de força e afasta o temor. Esse amor é o desejo de toda a alma humana. Uau! Esse amor é o desejo de toda a alma humana. E eu tenho uma coisa comigo, gente. Todos nós nascemos para amar e ser amados. Então eu iria acrescentar isso. Eu sinto isso muito forte. Todo ser humano, às vezes aquela pessoa que você acha que seja mais carrasca ou que tenha cometido crimes ou feito coisas horríveis na vida, até essa pessoa, ela é uma filha de Deus e ela nasceu para amar e para ser amada também. Então não deixemos de demonstrar o nosso amor para aquelas pessoas, para os nossos filhos, pegar, abraçar. Aqui em casa eu tento sempre assim, a gente sempre fala eu te amo, a gente sempre faz a rotina da noite com os meninos, lê livro, dá abraço, dá beijo, faz oração junto. Então eu acredito que essa é uma ótima oportunidade de você falar pro seu filho, né, eu te amo. É bom quando a gente tem essas rotinas assim, às vezes tá conversando na mesa e você pode, né,
na hora de uma refeição, alguma coisa assim, você pode também falar de uma forma natural, ou enquanto você tá conversando, fazendo alguma coisa, falar, filho, eu amo você. Às vezes a gente pode sentir até um pouco meio desconfortável, ainda mais se você tem filhos maiores, né? Mas a gente tem que fazer, a gente precisa falar e daí trabalhar pra demonstrar aquele amor verdadeiro, demonstrar que aquele amor é de verdade. Segundo ponto, prestar testemunho e vivê-lo. O que é um testemunho? Testemunho são coisas que você acredita, aquelas coisas que são verdadeiras. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu sei que Jesus Cristo vive, esse é um testemunho meu, eu sei que ele vive, eu sei que ele morreu pelos meus pecados, eu sei que Deus ama todos os seus filhos, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então isso é um testemunho, isso que eu acabei de falar pra vocês, é você falar isso, eu sei disso e disso, eu sei que se você seguir esse caminho, você vai ter essas bênçãos. E ele fala aqui sobre a importância de nós prestarmos esse testemunho em casa, esse testemunho verdadeiro. Na igreja, todo primeiro domingo do mês, a gente tem a oportunidade de fazer isso no púlpito. Cada membro que quiser, claro, pode ir lá e falar o seu testemunho. Eu sei que ao estudar as escrituras eu posso sentir o Espírito mais perto de mim, ou contar alguma experiência assim, acrescentar o testemunho dela. Nós temos essa chance. Mas o mais importante é nós fazermos dentro do nosso lar, com os nossos filhos. E eu acho, gente, que isso vai muito junto com ensinar ensinar e aprender o evangelho juntos dentro do nosso lar. Aqui em casa, a gente não faz nada muito grandioso, mas todos os dias nós, antes de dormir, né, dos meninos irem dormir à noite, o Gerald lê um versículo de escritura com o Arthur e nós cantamos o hino juntos. E isso é uma coisa muito boa. Mas aí não tem muita chance de prestar testemunho. Mas o que nós fazemos todos os domingos, nós temos uma lição espiritual com o Arthur. Com o Benício também, mas ele tá na idade que não entende muito, né? Ele só tem 1 aninho de idade, o Arthurzinho tem 4 anos. Então, todos os domingos a gente tem uma lição com ele, a gente ensina sobre algum princípio do evangelho. Mas, gente, assim, coisa bem rápida, né? Porque uma criança de 4 anos não tem, assim, a paciência de estar ouvindo, né? Tá entendendo? Mas a gente ensina o princípio do evangelho. Por exemplo, olha, Jesus Cristo ama todas as pessoas e ele nos ensinou que nós devemos servir as pessoas, fazer atos de bondade, ser caridosos, e a gente vai ler uma escritura ali sobre aquilo, conta alguma historinha, às vezes faz alguma brincadeira, às vezes se a gente não tem nenhuma brincadeira a gente não faz, mas a gente tenta fazer assim de uma forma, o máximo que nós pudermos, de uma forma dinâmica. A gente não é super bem vestido, sabe? Não é aquela coisa assim, uau, que a gente faz todas as vezes, uma coisa super top e legal. Mas a gente ensina, dá uma lição espiritual, cantamos o hino, fazemos uma oração. Todos os domingos fazemos isso. E sempre ao final de cada lição, assim, cada princípio que nós ensinamos, por exemplo, sobre o serviço, né? Que Jesus Cristo ensinou que nós devemos servir as outras pessoas, assim como ele serviu também. Ao final de todas as lições, eu e o Gerald, nós prestamos o nosso testemunho. Nós falamos, filho, eu sei que se você servir as outras pessoas, você vai ser abençoado também. E aí o Gerald presta o testemunho dele também, filho, eu sei que você servir as outras pessoas, você vai ser muito feliz e vai se sentir mais próximo do Salvador Jesus Cristo. Então a gente sempre tem essa oportunidade, a gente sempre se apega a essa oportunidade, gente. Não tem nada mais poderoso do que o seu testemunho, das coisas que você sabe, você poder falar para o seu filho, filho, eu sei que Deus ama você e eu sei que Deus ama todas as pessoas, as coisas que estão no fundo do seu coração. E se você não tem esse testemunho, que você busque adquirir esse testemunho, estudando as escrituras, pega a Bíblia para ler, faça oração, vá à igreja, busque Deus com sinceridade, você vai poder obter esse testemunho e vai poder compartilhar com seus filhos dentro de casa. Porque quando está dentro de nós, a gente naturalmente, aquela coisa ali sai e você quer compartilhar porque é algo tão bom. E aí dentro ainda do testemunho, algo que nós temos feito a meta aqui em casa de fazer todas as semanas, que é o mandamento de Deus também, é a nossa noite familiar. Então, noite familiar, quando você tira uma noite, né, ali da semana, geralmente é nas segundas-feiras. Tanto é que na igreja, de segundas-feiras, assim, nunca tem nada, não tem nenhuma atividade, nada, porque é pra ser a noite da família. Que é para você sentar com a sua família e ter uma mensagem espiritual, e depois da mensagem espiritual vocês fazem alguma atividade legal, pode ser algum jogo, comer uma sobremesa, ou assistir um filme, ou enfim, pode elaborar. Mas eu vou confessar que aqui em casa a gente faz algo bem simples, a gente só faz a mensagem mesmo espiritual, e geralmente a gente tem um lanchinho ali pra comer junto, mas é isso. Às vezes a gente sai, às vezes não, mas na verdade eu nem lembro a última vez que nós saímos.
Mas a gente tem esse momento, é outro momento que nós temos, né, de poder ensinar coisas espirituais, e nós prestamos sempre o nosso testemunho daquilo ali que nós ensinamos, é o que está no nosso coração. Mas por que nós conseguimos prestar esse testemunho? Porque nós estamos sempre alimentando o nosso testemunho, tanto eu quanto o Diário, de todos os dias nós estudamos as escrituras. Não é perfeito. Tem dias que eu estudo super bem, que eu consigo ter aquela clareza assim na mente, consigo sentar pelos 15 minutos ali e ponderar muito profundo. Tem dias que eu já tenho muita dificuldade de me concentrar, mas eu tô sempre ali tentando. E ao você tá buscando a Deus, tá buscando ter essa espiritualidade na sua vida, tá mais perto de Deus, Ele vai ajudar você, e você vai receber o testemunho, você vai sentir o amor dele, e você vai poder prestar esse testemunho para os seus filhos, para o seu marido, e trazer esse lado espiritual para o nosso lar. Quando nós fazemos Jesus Cristo o centro do nosso lar, tudo se encaixa, a gente sente mais paz, a gente sente mais alegria, mas é um processo, não é uma escolha, isso é uma escolha diária, é uma coisa que você vai ter que escolher fazer sempre, sabe? Aproveitar os momentos com seu filho, às vezes você tá dirigindo ele para algum lugar, conversar com ele sobre alguma coisa espiritual, sabe? Trazer essas coisas para o nosso lar, trazer o espírito para o nosso lar, cantar hinos, tocar hinos, e tudo isso pode ajudar você, né? E porque eu estou falando isso porque nos ajuda aqui em casa muito com isso. Às vezes a gente tá assim numa refeição e a gente fala com o Arthur, né? Faz alguma pergunta sobre algo espiritual, ou a gente tá falando sobre mapas, vamos supor, ele gosta de ver mapas, ou gosta de ver outros lugares, paisagens, e a gente sempre fala, filho, quem foi que criou todas essas coisas? E ele fala, foi Jesus Cristo. E a gente fala, isso mesmo, filho, ele criou pra nós, porque ele nos ama. E a gente sempre traz isso pra ele, assim, tudo, essas verdades, as verdades do Evangelho de Jesus Cristo, as verdades sobre ele, sobre Deus. E aqui ele fala um ponto muito interessante ainda nesse de prestar o testemunho. Ele diz assim, devemos lembrar que prestar um testemunho sincero é apenas o princípio. Precisamos prestar testemunho, precisamos fazê-lo com sinceridade. E mais importante, precisamos demonstrá-lo constantemente. Precisamos prestar nosso testemunho e colocá-lo em prática. Quando eu li esse discurso a primeira vez, nossa, né, que lindo discurso, muito bom. E aí ontem eu fui ler pela segunda vez para poder gravar o vídeo para vocês. E eu fiquei assim, uau, parece que foi um tapa. Sabe quando você leva um tapa assim na cara? Esse discurso pra mim foi assim, foi um tapa na minha cara. Meio que abriu os meus olhos e eu vi, uau, eu tenho tanto pra melhorar, nós temos tanto pra melhorar. Por mais que eu tô aqui falando pra vocês, a gente faz a noite familiar, a gente faz a lição. Gente, mas não é perfeito, tá bom? Não se engane. Nós somos cheios de falhas, temos nossas dificuldades também. E aqui, como ele tá falando, que a gente tem que prestar o nosso testemunho, mas a gente também tem que viver o nosso testemunho. O que adianta eu falar que eu falo pro Arthur, filho, eu sei que se nós amarmos e tivermos caridade com as outras pessoas, Deus vai nos abençoar, vamos ser mais felizes. Eu sei que nós vamos estar mais próximos de Deus. E isso é a coisa certa a fazer. E aí eu falo isso pra ele, e daí eu não sou caridosa com ele. Ele começa a aprontar, começa a fazer uma coisa aqui, outra coisa ali difícil, e eu explodo, eu bato, na verdade eu não bato, mas eu grito com ele, sabe, e fazendo essas coisas. Então assim, é porque nós somos falhos, né, gente, mas a gente tem que procurar viver. Ou seu filho vai contar alguma coisa pra você e você trata ele de uma forma rude, sabe, de uma forma ruim. Não se julgue se você faz isso, eu também faço, mas nós precisamos melhorar, nós precisamos buscar o Senhor e melhorar. Se a gente está ali prestando nosso testemunho da bondade de Deus, nós também precisamos ser bondosos. Se a gente está ali na igreja, às vezes a gente está dando um discurso, está ensinando sobre isso, nós precisamos estar vivendo dentro da nossa casa também. Nesses momentos onde a nossa fé, onde a nossa caridade, a nossa bondade é desafiada, a gente precisa perseverar, a gente tem que se agarrar a isso, pedir a ajuda de Deus, falar, meu Deus, me ajuda a ser caridosa agora. Me ajude a viver essas coisas que eu prego pro meu filho. Não é fácil, gente, porque nós somos seres humanos imperfeitos, a gente sabe disso. Mas com a ajuda de Deus nós podemos conseguir. E eu tô buscando a ajuda de Deus pra isso também. Então, assim, eu tô muito grata que eu estudei esse discurso, tava lendo isso pra poder explicar aqui pra vocês, pra poder discutir aqui um pouco. Discutir entre aspas, né? Mas eu falando, porque não tem como vocês falarem de volta. Mas eu sou grata por isso, porque tá abrindo os meus olhos. Muitas coisas que eu estou vendo que precisam ser melhoradas em mim, pra eu ser uma pessoa melhor.
Então, assim, não se sintam julgados, não se sinta mal se você tá ouvindo isso aqui, eu não faço nada disso. Você pode começar, a gente sempre tem a segunda chance, nós sempre podemos mudar. E é isso que é maravilhoso sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre o sacrifício que Ele fez por nós, porque Ele morreu, Ele viveu e morreu por nós e ressuscitou. Nós temos segundas chances, nós podemos começar de novo, todos os dias pode ser uma segunda-feira, pode ser um novo recomeço na nossa vida. Então, assim, não se sinta mal, mas sim se sinta motivada a melhorar, para melhorar o seu lar, melhorar a sua vida familiar, melhorar a sua vida com Deus. E aí, para finalizar sobre o testemunho, ele diz assim: esse testemunho fortalece a fé e provê orientação. Esse testemunho gera luz no mundo cada vez mais tenebroso. Esse testemunho é fonte de uma perspectiva eterna e de paz duradoura. Olha para o mundo, gente, olha o que está acontecendo. Tantas coisas ruins, tantas coisas difíceis. Nada nos traz mais paz, pode nos trazer mais paz, mais alegria do que o Evangelho de Jesus Cristo. Nada. E é assim, gente. A alegria, a felicidade não é a ausência de problemas, mas é sim você estar na perspectiva certa. Você está com o foco da sua vida ser certo, no lugar certo. Quando o foco da nossa vida é Jesus Cristo, é obedecer aos mandamentos dele, é nos preparar para um dia voltarmos à sua presença, tudo se encaixa. A gente pode ser feliz mesmo em meio às tribulações. Então, olha só que poderoso, ainda mais agora nesse momento que nós estamos. Nossa família, nós e nossas famílias precisam do Evangelho. Nós precisamos do Evangelho de Jesus Cristo, precisamos trazer Jesus Cristo para o nosso lar, para dar essa paz, para dar esse conforto que nossa alma precisa, que nossa alma anseia. Precisamos trazer o Evangelho de Jesus Cristo para o nosso lar, agora mais do que nunca. Então, achei muito poderosa essas finais palavras aqui ainda sobre o testemunho. Agora vamos para a sugestão número 3, ser constantes. Aqui ele conta uma história que eu achei muito interessante. Ele fala que quando ele e a esposa dele, né, tinham os filhos ainda muito pequenos, eles faziam, né, as coisas que são aconselhadas a uma família fazer, que é fazer as orações familiares todos os dias, ler as escrituras todos os dias em família, fazer noites familiares e tudo. Mas, de vez em quando, ele e a esposa dele ficavam se questionando, será que isso tá dando certo mesmo? Porque enquanto ele estava orando, ou tentando fazer uma oração ali, né, uma oração espiritual em família, um filho tava falando, mãe, ele tá respirando perto de mim, mãe, fala pra ele parar de me puxar, mãe, o tempo todo assim. E realmente é assim, né? Aqui em casa a gente tá fazendo oração, tá fazendo alguma coisa, tá ensinando. O Arthur não para quieto, o Arthur tá pulando, o Arthur tá, né, tá se movimentando, ele tá aprontando alguma coisa. A gente tá, filho, não vai pra aí, filho, fica aqui, vem cá, a gente tá tendo a lição. Mas ele toca no ponto bem importante, que é ser constantes, mesmo em meio a tudo isso. Ele falou que se ele perguntar a um dos filhos deles agora, grandes, né, já adultos, o que foi que eles aprenderam em uma determinada noite familiar, ou o que foi que eles ouviram em uma determinada oração, provavelmente eles não vão lembrar. Mas o que eles vão lembrar é o quê? Que a família deles era constante. Sempre tinha noite familiar, sempre tinha oração familiar, sempre tinha aqueles momentos. Então, assim, ele fala que ele e a esposa dele achavam que a coisa mais importante era os filhos deles aprenderem ali aquele princípio específico que não estava no manual, ou alguma coisa assim, olha, você tem que aprender sobre isso aqui. Mas, na verdade, a lição mais preciosa era a constância, era que sempre tinha essas coisas. Eles não desistiam, eles sempre estavam ali fazendo. E essas coisinhas aqui é como se fossem assim, tijolinhos, né? Que daí você vai construindo aquele muro bem grande. Parece que são atos insignificativos. Às vezes você está ensinando alguma coisa ali do Evangelho para o seu filho e você pensa, meu pai, parece que isso não vai fazer nenhuma diferença na vida dele. Ou às vezes você está até lutando com seus filhos para fazer. Gente, quantas vezes para ter uma noite familiar, para ter estudo das escrituras, alguma coisa assim com o Arthur, ele hesitava muito.
ele não queria, ele não gostava, de jeito nenhum. Eu e o Jared, a gente sempre insistia, a gente sempre fazia de qualquer forma, a gente nunca cedia. A gente tentava distrair com alguma outra coisa. Ai, filho, toma aqui esse lanchinho, traz aqui seus ursinhos pra ficar com você enquanto a gente faz. Eu lembro que tinha uma época que eu ensinava pros ursinhos dele e ele achava o máximo. Eu ficava lendo história das escritoras pro ursinho e falando com o ursinho, olha isso aqui. E ele achava que era legal e ele prestava mais atenção quando eu tava falando pros ursinhos. Então assim, a gente pode usar a criatividade pra ensinar os nossos filhos, mas não desistir. Não devemos nunca desistir, mesmo em meio a essas dificuldades. Para fazer igreja, a gente em casa, né, na época assim que o Covid estava bem ruim aqui nos Estados Unidos e a gente não podia, né, ir para a igreja, a gente estava fazendo igreja em casa, nossa, era uma luta tão grande, ele ficava estressado, ele chorava, ele não queria, simplesmente ele não queria a igreja. Ficava, Senhor, como assim a igreja? Por que ele não quer? Mas acho que é porque ele não queria sentar, sabe? Não queria ficar quietinho e tal. As crianças, elas gostam da agitação, da bagunça e tal. E eu acho que ele não queria isso. Então, assim, mas a gente fazia, sabe? De qualquer forma, mesmo que era uma luta para vestir a roupa da igreja. Ele nunca queria vestir a roupa da igreja. Era sempre gritando, chorando, esperneando. Uma luta, assim, gente. E até hoje, assim, tem os nossos domingos para ir pra igreja não são fáceis. Então assim, mas nós temos que ser constantes. Tem coisas que nós somos muito bons aqui em casa em ser constantes e tem outras que nós já temos mais dificuldade. Por exemplo, a coisa que nós temos mais dificuldade é a noite familiar. Noite familiar aqui em casa é uma dificuldade, porque às vezes o Jared chega do trabalho e eu não tô muito legal, tô muito cansada, tô exausta, o dia foi muito difícil. Às vezes tô com a cabeça assim, meia perturbada, sabe? Assim, de tão cansada, tô estressada. Ou às vezes um dos meninos tá dando muito trabalho e a gente meio que se deixa levar. Às vezes a gente tá se sentindo sobrecarregada porque temos que fazer janta e tal. Enfim, parece que toda vez tem uma coisa, sabe? Mas nós estamos assim, percebendo que isso é importante, que nós precisamos fazer e precisamos melhorar com isso. Não é só, ele fala diversas vezes aqui nesse discurso, não é só você saber, mas é você fazer, você aplicar o seu conhecimento, aplicar aquilo que você aprendeu. Como discípulos do Salvador, nós precisamos fazer e não só ouvir. Não ser só ouvintes da palavra, né? Mas ser praticantes da palavra. Então, nós fizemos uma meta aqui em casa. A meta é, depois que nós fizermos 4 noites familiares, né? Uma por semana, então seria um mês. Nós, olha só, o Jared que deu essa ideia, porque a família dele fez uma vez, ele achou legal. Cada um da família vai ganhar $10 pra poder ir no Target ou no Walmart e gastar do jeito que quiser. Pra pegar aqueles $10. Tipo assim, é uma diversão em família, tá? Sabe, nós vamos lá juntos e vamos gastar com qualquer coisa que a gente quiser, algum brinquedo, algum esmalte, sei lá. E eu achei legal, achei divertido, sabe? Acho que o Arthur vai achar legal. Então, assim, nós fizemos essa meta e nós falamos pro Arthur, olha, filho, a gente tem essa meta. Daí você ajuda a gente, você lembra a gente, pra gente fazer noite familiar, pra gente ter a nossa noite familiar em casa. As 2 primeiras semanas foram de boa, fizemos tranquilo. Essa semana já foi difícil, era pra gente ter feito na segunda. Ontem a gente não conseguiu, daí eu falei, não, quarta-feira não passa, hoje nós vamos fazer a nossa noite familiar. Então é assim, gente, a gente vai tentando se reinventar, a gente vai inventando coisas e depois quando a gente atingir essa meta, vamos fazer a meta pra outra coisa. Coisas pra nos animar, sabe? Porque aí é difícil mesmo, é difícil a gente se manter motivado quando a gente sabe que fazer a noite familiar não vai ser assim, uau, todo mundo vai ter uma experiência espiritual. Não vai ser assim. Vão ser coisas simples que você acha que nem tá fazendo a diferença, mas é a sua constância. Essa é a chave, é a constância. É a sua criança vendo que ali nada vai te abalar, faça chuva, faça sol. Vai ter a oração sim, família. Vai ter sim a leitura das escrituras, vai ter sim a noite familiar e ele vai ver o quão isso é importante. E ele dá um exemplo também muito legal sobre essa coisa de constância. Ele fala sobre um quadro de pintura, né, que tem no escritório dele, que assim, quando você olha muito de perto, você pode imaginar isso com qualquer pintura. Você coloca meio assim no zoom, ou você tenta olhar só um pedacinho assim da pintura, nada faz sentido, né? Você pega pintura de qualquer coisa, se você olhar bem de pertinho assim, pega só um pedacinho da pintura e você olha, vamos supor que o quadro é desse tamanho e você olha só isso aqui da pintura, não vai fazer sentido, você não vai conseguir entender o que tem ali.
Mas aí você se afasta e você vê tudo e você vê, nossa, que pintura linda. Então é desse jeito, ensinando o evangelho para os nossos filhos no nosso lar, fazendo as coisas que trazem Jesus Cristo para mais perto de nossa vida. São essas pequenas coisinhas assim, aquela noite familiar que nem parece que alguém saiu dali, né, com cheio do Espírito, com várias experiências espirituais. Não, são essas coisinhas bem pequenininhas. Uma oração é uma pintura, é uma leitura das Escrituras é uma pintura, e tudo isso no final forma um quadro lindo, uma pintura linda. Então eu achei muito linda essa comparação, essa analogia que ele fez. A constância é um princípio-chave ao estabelecermos o alicerce de uma grande obra em nossa vida e ao nos tornarmos mais diligentes e interessados em nosso lar. E ele fala, ser constante no lar é importante ainda por outro motivo. Muitas das reprimendas mais severas do Salvador foram dirigidas aos hipócritas. Jesus advertiu os seus discípulos contra os escribas e fariseus. Não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Essa forte advertência aconselha-nos seriamente a expressar amor e a demonstrá-lo, a prestar testemunho e vivê-lo, e a ser constantes. A hipocrisia em nossa vida é muito fácil de ser percebida e provoca a maior destruição em nosso próprio lar. E as crianças, em geral, são as mais alertas e sensíveis em reconhecer a hipocrisia. As declarações de amor em público, quando não há gestos de amor praticados no lar, são hipocrisia e enfraquecem o alicerce de um grande trabalho. Prestar publicamente um testemunho quando não há fidelidade e obediência no nosso lar é hipocrisia e enfraquece o alicerce de um grande trabalho. O mandamento não dirás falso testemunho se aplica mais diretamente ao hipócrita que pode existir em cada um de nós. Precisamos ser e tornar-nos mais constantes, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Bom, gente, acho que não tem muito mais o que falar, né? Depois dessas palavras aqui. São muito claras, são muito diretas. E é assim, é um trabalho constante em nós mesmos. E daí nós vamos transparecer isso para os nossos filhos, ou para os nossos pais, ou para quem quer que seja que nós moremos juntos, ou convivemos junto. Eu sei que esse é o dever mais importante que nós temos aqui na Terra, de cuidar das nossas famílias. Deus deu essas pessoas para nós por um propósito muito grandioso dele. E eu sei que ele vai nos ajudar nessa tarefa difícil, de lidarmos um com o outro, os nossos relacionamentos. Ele vai nos ajudar. Não é fácil, é um trabalho constante, mas é possível de se fazer, de se fazer muito bem feito com a ajuda dele. E eu tenho buscado muito a ajuda do Senhor, porque eu sei que sem Ele eu não vou conseguir. É muito difícil, mas que com Ele eu posso fazer isso. Eu espero, gente, que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te dado mais inspiração do que você fazer, de como você fazer na sua família, que você possa ter sentido um pouquinho assim da importância de trazermos o Evangelho de Jesus Cristo para o nosso lar, de demonstrar amor pelos nossos familiares. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!